que de repente pode acontecer nesse curso. Agora, você não pode desistir desse intento. Por quê? Porque de repente na primeira aula você já pode fazer uma autoanálise e falar: não, eu não tenho jeito para isso, não vai dar para mim, né? Mas Deus vai ver o seu esforço, a sua perseverança no curso. Então tudo na vida tem o seu preço, tudo tem um preço a se pagar. Então eu assisti isso a vida toda, gente que por conta do desejo, por conta da boa vontade, do esforço, da perseverança, Deus liberou a graça, liberou o dom para a pessoa. Então, e gente que frutificou, né, por conta disso. Então eu quero desafiar você a se esforçar. Vamos fazer uma oração. Pai eterno, nós oramos agora na abertura desse curso para novos pregadores. Ó Deus, o Senhor conhece cada um de nós e o Senhor sabe o que cada um necessita, meu Deus, para frutificar mais no teu reino. A tua palavra diz que é 30, é 60, é 100 por um, e noutra passagem diz que é 1000 vezes mais. Então, aqueles que já estão frutificando, meu Pai, eles frutifiquem muito mais. E aqueles que ainda não estão desenvolvendo essa tendência de pregar a tua palavra, que eles possam, meu Deus, aprenderem nesse curso e receberem graça especial do Senhor para se lançarem nessa vocação, nesse chamado, nesse ministério. Nós te oramos, pedimos que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Tá, então escute com atenção. O ministério da palavra, e para quem não sabe, quando eu fui consagrado pastor, assim, a gente já pastoreava, mas quando me levaram para um concílio examinatório e para passar para ser consagrado, tinham outros também passando pelo concílio examinatório, e nós éramos 7. Os outros foram consagrados a ministério pastoral. Mas como eu já pregava aqui e acolá, e eu nem sabia, mas eles me consagraram ao ministério da palavra. Foi uma consagração diferente ali. Eu penso, porque eles certamente discerniram em mim uma tendência para tal, né? Mas assim, eu tenho entendido que só há sucesso quando há sucessor. Então, a minha intenção de fato e de verdade é que você assimile o que eu vou compartilhar aqui, porque muitas coisas eu aprendi errando, eu aprendi quebrando a cara. Outras coisas eu aprendi acertando, eu fiz certo, falei, poxa, isso aqui deu certo, eu vou continuar fazendo assim, né? Então a gente não tinha as informações que as pessoas têm hoje, por redes sociais e tal, que dá para aperfeiçoar muita coisa por ali, né? Então no meu tempo a coisa era mais na tora mesmo, né? E a gente foi sendo aperfeiçoado na trajetória. Então é no andar da carroça que as abóboras se ajeitam, né? Então a gente foi aprendendo. Sei tudo, sou o papai sabe tudo? Não, mas o que eu sei eu quero dividir com vocês, e a minha oração é que venha porção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida, amém? Eu vou pedir a Deus que o que Ele deu a mim, Ele dê dobrado para você. Você quer? Em nome de Jesus, amém? Tá, então vamos lá. O ministério da palavra, ele é fascinante. Particularmente, eu interpreto assim. Ele é tão glorioso, o ministério da palavra, que a palavra do Eterno diz que os anjos gostariam de estar em nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Então você, de repente, é um pregador, está pregando o Evangelho, está compartilhando verdades sagradas, revelações que Deus te deu, os princípios da palavra de Deus, e de repente os anjos estão por ali, desejosos de estarem no seu lugar, admirando, né, vibrando com o que você está fazendo. Então, para você ter uma ideia, tem 3 ministérios em alto relevo na Bíblia Sagrada. Então isso é muito importante. A Bíblia fala do rei. O rei é o gestor, é o administrador público. Então assim, é muito difícil uma comunidade existir pacificamente sem que haja um gestor, sem que haja uma voz, sem que haja alguém que regulamente as relações em sociedade. Então a Bíblia mostra que tem essa figura do rei, e é um ministério, né, para gerir, para organizar a sociedade, para que haja um convívio pacífico. Agora, a Bíblia Sagrada fala também do sacerdote. Então tem o sacerdote. O sacerdote é alguém que ele escuta o povo e apresenta para Deus as necessidades do povo, as aflições, as angústias, os sonhos, os desejos do povo. Então o sacerdote, na Bíblia, ele é boca do povo perante Deus. Agora, o terceiro ministério é o profeta. Quem é o profeta na Bíblia? O profeta é aquele que ouve Deus, e o que ele recebeu de Deus, ele apresenta para o povo. Então o profeta, ele é boca de Deus para o povo. Entendeu? Resumidamente é isso aí. Então o sacerdote é boca do povo perante Deus. Então nós somos um misto. Eu particularmente sou um misto dos 3, né? O gestor tem que gerir essa estrutura, que é o ministério, e sou
o pastor é um sacerdote, porque ele escuta o povo e ele apresenta as carências, as aflições, as angústias do povo para Deus. Ele é boca do povo perante Deus. E o profeta, o pastor é profeta, porque ele é boca de Deus para o povo. Amém? Então, respaldado pelo próprio Deus, que diz: abra a tua boca que eu te encherei. Então é Deus que avaliza a pregação. É Deus que faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labareda de fogo. Tem alguém aí, não? Então a minha oração é que você seja um pregador labareda de fogo. Parece que o pessoal quer ser só cinza, carvão, né? Eu vou dizer de novo: a minha oração é que você seja um pregador labareda de fogo. Tá incendiado aí pelo Espírito de Deus, né? E, assim, eu sou apaixonado pelo ministério da palavra. Tá? Você quer me ver faceiro, entendeu? É me dar um microfone. Fala assim: vai lá, dá uma palavra ali, fala alguma coisa, né? E essa alguma coisa vira muita coisa, de repente, né? Então, assim, eu sou apaixonado por esse ministério, o ministério da palavra, tá? E, de repente, se você não é ainda, com o andar da carruagem, você vai começar a pegar gosto também, né? É glorioso, é um ministério glorioso. E, repito, tão glorioso que os anjos gostariam de estar em nosso lugar. Tá, aqui uma história que eu conto, todo curso que eu ministro. Tinham dois primos, um era ator e o outro era pregador. Aí o primo pregador, ele abordou o primo ator. Ele falou: primo, tem uma coisa que eu não entendo, quem sabe você pode me explicar. Ele falou: o que é? Ele falou: olha, o que eu apresento para o povo é a verdade, é a palavra de Deus, e o que você faz é fingir, é representar. Você é um ator, você finge nos seus papéis, você representa. E eu, que estou representando Deus, eu não consigo ajuntar a quantidade de pessoas para me ouvir que você ajunta para te ver, para te ouvir. Aí o primo ator disse para o primo pregador: falou: sabe por quê, primo? Que eu ajunto muita gente fingindo, e você não consegue ajuntar gente falando a verdade? É porque eu faço tão bem que as pessoas pensam que é verdade. E você faz tão mal que as pessoas pensam que é mentira o que você está apresentando. Então isso aqui é para abrir o curso. É para você ver que nós somos dotados de potenciais, de capacidades as mais variadas, que elas poderão e podem e devem serem usadas no ministério da palavra. Nós precisamos nos aperfeiçoarmos. Por quê? Porque o aperfeiçoamento da vocação, do dom ou da pregação, isso vai transmitir para as pessoas a verdade que você apresenta. E de repente tem pregadores que apresentam tão mal a verdade de Deus que as pessoas elas pensam que é mentira. Então é muito importante você ter ciência disso que eu estou colocando agora no início, exatamente para você, quando você for colocar em prática o que eu vou apresentar aqui, você ter revelação de que de fato você precisa fazer o seu melhor na hora que você está pregando a palavra de Deus. Amém? Tá, então alguém pode dizer: você está fingindo e tal. Não, eu estou usando os dons, as capacidades, dons naturais e sobrenaturais para apresentar a verdade de Deus. Tá? Então tudo isso é importante. A parte espiritual é fundamental, a gente vai falar disso aqui, mas as suas aptidões, os seus dons naturais também, eles precisam serem usados. Tá? Aqui em Atos 6, do verso 2 ao 4, na parte final, aqui surgiu um desafio na igreja, lá no início, a igreja primitiva, né? Então, várias necessidades fizeram com que pessoas fossem levantadas para suprirem essas necessidades, as carências de obra, de serviço, de trabalho. E os apóstolos, eles chegaram à conclusão seguinte: falou: olha, nós não podemos ficarmos ocupados com essas coisas, ficar acudindo às pessoas carentes, cesta básica, isso, aquilo outro, né? Tinham muitas coisas ali que eles estavam ocupados com elas. Então eles concluíram: tem que levantar pessoas para fazerem essas coisas, para que nós estejamos livres para o ministério da palavra. Então o ministério da palavra é um ministério que exige não somente na hora de apresentar a palavra, a pregação, mas de repente uma pregação, ela começa uma semana antes, a preparação. Então quem prega aí sabe do que eu estou falando, né? De repente você, a impressão que as pessoas têm é que você começou a pregação na hora que você começou a pregar. Não, a pregação começou de repente uma semana antes, 3 dias antes. Então assim, por conta da responsabilidade, por conta do pregador entender a necessidade de estar ouvindo Deus, absorvendo da palavra de Deus aquilo que precisa ser compartilhado.
Então, assim, por isso o pregador, de repente, ele não pode estar o dia todo correndo com isso, com aquilo, e de noite ele chega lá, amém, gente, eu vim aqui trazer uma mensagem. Ele passou o dia todo em outra frequência. É obra de Deus? É obra de Deus. É igreja? É igreja. Mas existem as frequências na obra. E o pregador, ele não pode ser uma pessoa atribulada, de repente, ocupada com 1.200 coisas, e chegar na hora, ele tem que compartilhar alguma coisa ali. Então, tem muitos pregadores que ficam enchendo linguiça ali na hora que está com a oportunidade de pregar, né? Porque de repente ele teve um dia ou uma semana, né? Então, o ministério da palavra é um ministério que exige da pessoa. Tá? Exige. Por quê? Primeiro, que é uma ordenança, né? Jesus disse, ide pregai, ide pregai. Então eu até coloco vez por outra, eu admiro quem canta, tá? E Deus não me deu esse dom. Tá? Deus não me deu essa tendência, né, da obra. Então, assim, a pessoa que canta, amém, glória a Deus, e de repente um hino entoado, né, ele pode fazer com que haja um mover do Espírito de Deus para quebrantar corações, né, para que a pessoa dê uma resposta positiva ao plano que Deus tem para ela. Mas, assim, eu quero chamar a sua atenção que Jesus não disse ide cantai. Ele disse ide pregai, ide pregai. Então, ide e pregai. Agora, ele disse ide pregai só para um grupo da igreja? Não, ide pregar é para todos. Por isso que eu abro essa oportunidade para todos, porque de repente você pode não pregar para muita gente, mas você tem oportunidade para pregar para uma, para duas, para três pessoas ali, de repente no aniversário de alguém, né? De repente num velório, num sepultamento, não tem ninguém ali para dar uma palavra, mas Deus está contando com você. Então nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada diz, por exemplo, que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Tem hora que não está na agenda, não está no script, mas de repente você se depara com oportunidade, uma situação que você deve ser canal da graça de Deus ali, canal da palavra de Deus para as pessoas que estão ali. Então, por isso e por outras razões, você tem que estar preparado. Amém? Então, a preparação, conforme eu disse, uma semana antes. Então, sempre você tem que estar ali com uma palavra, né? O seu acervo ali de conhecimento, porque a oportunidade pode surgir. E você não pode ser pego despreparado, né? Então eu, por exemplo, eu tenho revelações que Deus me deu que eu nunca preguei ainda, porque não chegou a oportunidade para aquilo ser compartilhado. Então, assim, preparação, a vida toda é de preparação. Então o pregador, ele tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Então você tem que ser um leitor assíduo da palavra de Deus. Você não pode ler a Bíblia somente quando você vai pregar, na véspera da pregação. Eu que vou ser o pregador, eu tenho que procurar aqui alguma coisa. Não, você tem que ser uma pessoa familiarizada com a palavra de Deus. Você tem que se apaixonar pela palavra de Deus. É aquilo que nós falamos frequentemente. A Bíblia fechada é um livro qualquer. A Bíblia aberta é Deus conversando com você. E se você quiser Deus conversando com você todo dia e toda hora, é só ler a Bíblia todo dia e toda hora. Então, o pregador, ele não pode, em hipótese alguma, ignorar a importância de estar lendo e meditando no que a Bíblia Sagrada diz. Tá? Porque, de repente, você está numa oportunidade para compartilhar alguma coisa. Está escrito, o Espírito vos fará lembrar. Então, tem hora que eu começo a pregar, eu preparei ali, está tudo ali engatilhado, mas, de repente, na hora da pregação, eu nem tinha pensado naquilo, mas o Espírito me faz lembrar de um texto da Bíblia, de alguma coisa que tem a ver com aquilo que eu estou compartilhando. Então o Espírito de Deus, ele vai te fazer lembrar. Agora, para lembrar, você tem que ter lido. Para ele te fazer lembrar, você já tem que ter meditado naquilo. Entendeu essa parte? Então, se você não lê a Bíblia, se você não medita no que a Bíblia diz, se você não tem o hábito de estar fazendo o seu devocional ali, então você vai ser um pregador calça curta, como muitos que estão por aí. Tá? Você jamais será um pregador de excelência. Então, se você de fato e de verdade almeja, deseja ser um pregador eficaz, pregar com eficácia a palavra de Deus, a primeira coisa é você se familiarizar com a Escritura Sagrada, ser um leitor assíduo da palavra de Deus, meditar constantemente no que a Bíblia diz, porque o Espírito de Deus, ele vai te fazer lembrar, e a gente só lembra daquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já meditou. Amém? Tá. Outra coisa, o pregador tem que ter um compromisso com a oração, com a consagração. Então, a eficácia do ministério da palavra tem como pano de fundo uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de conexão com Deus. Você jamais será um pregador eficaz
com resultados, com o aval de Deus na sua pregação, se você não considerar a importância de ter uma vida de oração. Agora eu repito, de repente você ainda não é aquele pregador, não está tendo oportunidade, mas só o fato de você ser um leitor, meditar no que a Bíblia diz e ter uma vida de oração, tudo isso vai sendo considerado por Deus. Tem histórias na Bíblia que de repente a pessoa nem estava pensando que seria empurrada para aquele novo tempo da vida, mas por conta da preparação que a pessoa vivenciou, ela foi empurrada para aquilo, né? O caso de Davi, por exemplo. Davi não escorregou numa casca de banana e foi parar no trono. Escorregou na casca de melancia e está lá sentado no trono. Então foi toda uma trajetória. O próprio Deus, é claro, preparando Davi. Então veio o urso, veio o leão, veio o gigante, né? Vieram tudo isso, preparação. Tudo isso empurrando Davi para a conexão com Deus, para ele se lançar por inteiro nessa conexão com Deus. Então por isso é que eu coloco para você vida de oração, de consagração. Você não pode, eu vou orar porque eu tenho um problema, porque o diabo tá furioso. Não, está furioso ou não, você precisa estreitar seu relacionamento com Deus, amém? Porque pregar a palavra de Deus é você ser boca de Deus para o povo. Então isso é uma responsabilidade, amém? É fascinante o ministério da palavra, mas tem que ser comprometida a pessoa. Então você tem que ter um compromisso com Deus, primeiro, porque você vai representar Deus, né? Compromisso com a palavra de Deus, automaticamente, meditando, orando, compromisso com a oração, com a consagração e compromisso com os ouvintes. Então assim, o compromisso com os ouvintes é você atentar, que tem alguém ali que está te ouvindo, que precisa receber alguma coisa da parte de Deus, e o canal ali é você. Então você precisa considerar, poxa, tem alguém aqui que está ouvindo eu falar, que é a pessoa que de fato e de verdade precisa daquilo que eu vou falar. Então você não pode, em hipótese alguma, usar, e a gente vai falar disso mais na frente, eu vou repetir muito isso de repente no curso, você não pode usar da oportunidade de compartilhar verdades sagradas para você colocar carapuças numeradas nas pessoas. O que é isso? Carapuça numerada. É você sabe da dor, do problema, da crise, ou do pecado do irmão ou da irmã, e aí você fala, poxa, é agora que eu vou dar uma cacetada aqui. Eu já vi muito disso. Eu já vi o pregador, a pessoa que vai ter a oportunidade de pregar, ele usa da oportunidade para afligir as pessoas, que ele está sabendo do problema, está sabendo da crise. Porque tem gente que... ele está sabendo, aí ele já começa a colocar carapuça numerada, de repente ele começa a ferir as pessoas. Tá? Eu sei de problemas de um monte de gente, de repente, quando eu vou pregar o Evangelho, mas eu não uso da oportunidade ali, porque eu tenho um compromisso com a alma que está ali me ouvindo. Então eu não uso do microfone, da oportunidade de pregar o Evangelho para colocar carapuças numeradas nas pessoas. Eu vou compartilhar verdades sagradas, princípios elementares da palavra de Deus, e se eu tenho o conhecimento de alguma fraqueza do irmão ou da irmã, é muito melhor eu chamar esse irmão depois e falar, eu quero ajudar o irmão, eu quero orar com o irmão, eu estou sabendo da sua situação, o desafio, do que eu vim aqui e descarregar um monte de coisas, né, que de repente vai ferir, vai fechar o coração dessa pessoa. Compreendeu? A outra coisa, compromisso com os ouvintes. Nunca use da oportunidade de pregar a palavra de Deus para rasgar as suas vestes. O que significa rasgar as vestes? É você começar a expor os seus problemas, as suas dificuldades, as suas frustrações, as suas decepções na vida, na obra, na igreja. Então eu já vi muito disso, é uma chance de ouro, uma oportunidade preciosa para a pessoa compartilhar a verdade sagrada, a palavra de Deus, mas a pessoa começa a autocomiseração, rasgar as vestes. O que significa rasgar as vestes? Vou explicar para você. Nos dias da Bíblia, quando tinha uma calamidade, entendeu? Uma calamidade, ou por conta da natureza, ou por conta de guerras que aconteciam, quando aconteciam flagelos, ou pestes, ou seja o que for, era comum as pessoas, num sinal de lamento, num sinal até de protesto, por que, meu Deus, que isso está acontecendo? Era comum as pessoas rasgarem as vestes. Então, o rasgar as vestes era uma declaração de desespero, muitas das vezes, era uma declaração de protesto. Então, a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote era proibido rasgar as vestes perante o povo. Ele poderia estar vivendo a aflição que fosse, a dificuldade na vida que fosse, o problema não é só do povo, é dele também, mas ele tinha que... Ele não poderia partir para autocomiseração, para ficar choramingando, para ficar lamentando. Por quê? Porque o povo que está ali te ouvindo, eles pensam assim, poxa, se esse cara está lascado, o que sobra para mim? Vocês estão compreendendo?
Então a pessoa fala assim, esse cara é porta-voz de Deus, e ele está nessa vida lascada, e ele está aí rasgando as vestes. Então como é que a pessoa vai confiar no que você está compartilhando? Então você deve compartilhar a palavra de Deus, verdades sagradas, princípios elementares da palavra de Deus, que fortaleçam a fé, a espiritualidade, que dê esperança para as pessoas, que coloque as pessoas em conexão com o propósito que Deus tem para as suas vidas. Então, tem muito disso. Às vezes, eu passo numa igreja, noutra, e está lá a irmãzinha, porque não sei o que tem, e começa a falar cobras e lagarto, e expor problema da igreja, dificuldade de relacionamento com o pastor. Porque teve uma pastora que uma certa vez fez isso comigo. Não rasgue veste, não. Não exponha as fraquezas da noiva. Não exponha as rugas, de repente, que a noiva tem nas suas vestes. Tá? Você está ali para pregar a palavra de Deus. Sabe o que eu digo para os nossos pastores, vez por outra, nas reuniões? Eu digo, nunca deixe ninguém sair da sua presença sem esperança. Porque pode ser a última porta que a pessoa está batendo para buscar socorro, para buscar um alívio, para buscar uma palavra que de repente a pessoa está em pé fisicamente, mas por dentro ela está caída. Então você tem que ter compromisso com os ouvintes, tá? Porque uma palavra errada pode lançar a pessoa no inferno. É verdade que eu estou falando? E uma palavra bem colocada pode colocar a pessoa no céu, na frequência, na sintonia que Deus tem. Então, tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai pregar a palavra de Deus, tá? Porque o que está ali não é um homem e uma mulher, é uma alma. Ali tem uma alma eterna, tá? E de repente o que você falar pode colocar tudo a perder. Por isso você não pode, em hipótese alguma, rasgar vestes e expor fraquezas e começar a falar de dificuldades da igreja. A pessoa está vindo de repente para... Por isso que, às vezes eu oro, eu falo, Deus, me dê uma língua de erudito, para que eu possa dar uma boa palavra ao cansado. Aquele que está cansado de sofrer, aquele que está cansado do pecado. Então, até com relação ao pecado, você vai pregar sobre o pecado, você pode ser duro, mas você não pode ser cruel. Se o tema que você está trazendo é para ser duro, seja duro, mas não seja cruel, tá? Eu sou duro quando tem que ser duro, mas eu tenho medo de, na hora que eu estou sendo duro, eu ser cruel com as pessoas. Tem um limite aí, até onde você é severo, tá? E a hora que você passa a sua severidade vira crueldade com as pessoas. Não seja cruel na hora que você está pregando a palavra de Deus. O pano de fundo da sua dureza, da sua severidade, tem que ser o amor. Se não for o amor como pano de fundo, então essa sua dureza, essa sua severidade está colocando tudo a perder. E Deus está esperando que você seja canal de bálsamo, bálsamo de Gileade, canal de cura, entendeu? Para restaurar vidas, restaurar feridas, para transformação de vidas. Amém? Então, assim, eu fico muito em paz em relação a isso, né? Porque eu fui aprender isso, né? E às vezes a gente é cruel na hora de pregar, entendeu? Então, eu sou um evangelista, por natureza, né? O evangelista, ele quer colher almas para Deus, né? E às vezes o outro é mais duro, é mais rigoroso, né? Eu, longe de mim ser rigoroso. Então, eu falei dos 3 ministérios, né? Agora, outra coisa importante, tenha uma fonte de pesquisas, onde você busca informações além do que a Bíblia diz. Porque o bom pregador, isso é no meu tempo, ele tem que ter uma Bíblia numa mão e um jornal na outra mão, por exemplo. Ele tem que estar buscando informações, tá? Você nunca será um bom pregador se você só é leitor da Bíblia. Você precisa estar inteirado dos mais variados assuntos da vida. Você tem que estar sabendo sobre as ciências, tem que estar sabendo sobre política, sobre economia. Você tem que estar informado sobre a educação. Você tem que estar informado sobre segurança pública. Então, os mais variados segmentos da sociedade, você precisa estar bem informado sobre eles. Então, no meu tempo, os acontecimentos da atualidade, porque de repente você aborda um assunto, porque o mundo, de repente esse assunto já foi superado. De repente você está lá, a guerra da Ucrânia, de repente a guerra acabou, tem uma semana que a guerra acabou e você está lá abordando, essa guerra é o apocalipse, não sei o que está se cumprindo, você está falando coisa que você não está informado. Então assim, isso é muito importante. Agora, qual a vantagem desses dias modernos? Vantagem e desvantagem também. É que a gente tem informações na palma da mão, né? Tem informação na palma da mão. Só que nem tudo que sai ali é verdade. Você sabia disso?
Tem muita coisa fake que sai ali. E de repente você fica escandalizado. Oh, tá vendo aqui e tal. E de repente é uma coisa fake. E você vem para o púlpito. Eu estava vendo isso e aquilo. E é uma coisa feita por inteligência artificial. E de repente, e você adotou aquilo como verdade. Então é preciso que você cheque as informações que chegam todo dia e toda hora, tá? E você tem que ter cuidado também, porque de repente você só fica nessas informações e ignora e negligencia a leitura, a meditação da palavra de Deus. Então, essas informações sociais e dos mais variados segmentos, elas são muito importantes, porque as pessoas, de repente, quando você traz um dado, né, tem tantos mil desempregados, tem tantas pessoas recebendo no país, tem mais gente que recebe Bolsa Família e benefícios do governo do que gente com carteira assinada. Você está trazendo um dado, uma informação. Agora você precisa estar checando se de fato é isso, né? Então, uma pessoa que está lá sentada, ela te ouve abordando alguma coisa da sociedade, ela fala, poxa, rapaz, olha aí, rapaz, por isso que o país está travado e tal. Aí depois você vai aplicar as verdades sagradas em cima daquilo, vai chamar a pessoa para se situar em relação ao que a Bíblia Sagrada diz. Amém? Então, adquira informações. Porque a informação, ela traz formação. Você nunca terá a formação do seu chamado, do seu ministério de pregador, se você não atenta para a importância de adquirir informações. Entendeu? Informações as mais variadas. Eu tenho que estar sabendo de muita coisa. Entendeu? Muita coisa eu tenho que estar sabendo, porque, e de repente, na hora da pregação, porque eu li aquilo, eu chequei a informação, aí o Espírito de Deus me faz trazer aquilo para a pessoa que de repente está ali me ouvindo, ela se situar em relação ao que a Bíblia diz. Amém? Está corrido, não? Está bacana? Tá, então, o que você achar que é importante anotar, anote. Então, outra coisa que tem hoje. A inteligência artificial, e a maioria aqui sabe do que eu estou falando, você pode até, de repente, você pesquisa um texto bíblico. Antes, como é que era a coisa? Às vezes a gente lê o texto, mas não sabe onde é que ele está. Aí tinha lá a concordância bíblica, a gente ia lá na concordância bíblica, mas de repente nem na concordância bíblica a gente não achava uma palavra que levasse a gente ao texto. Agora, a gente pega o celular na inteligência artificial, qual o texto bíblico diz que Davi fez isso e aquilo outro? Daqui a pouco já me dá o texto bíblico aqui na hora. Então, qual a vantagem disso? É que você ganha tempo, que antes, às vezes tinha que passar a Bíblia toda para você achar um texto. Você já passou por isso? Por quê? Porque de repente você estava num lugar tal, que a sua concordância bíblica está em casa. Dessa grossura, o livro de concordância bíblica, a enciclopédia, eu tenho lá a enciclopédia que eu nem pego mais. Comentário bíblico, não sei o quê e tal. Por quê? Porque agora a coisa ficou mais fácil. Abreviou, acelerou os processos. Então, assim, a inteligência artificial, ela abrevia. Você localiza o texto mais fácil, você, de repente, fica mais fácil você extrair do texto a substância, o néctar que está ali no texto. Agora, a inteligência artificial, a gente vai chegar nesse ponto, ela pode até criar esboço para você, uma espinha dorsal de determinado assunto que você vai explanar. Mas você tem que ter cuidado, para você não ficar só no mecânico, entendeu? E ignorar a importância do espírito. Então, assim, você corre o risco de ficar enlatado, formal, porque veio tudo mastigado, não veio por meditação, não tem nada de errado. De repente você chama lá um esboço, ou um esboço que alguém já pregou aquilo, mas é importante você ter o espírito, porque se não tiver o espírito, a pregação fica morta. Então você precisa absorver aquilo para poder você compartilhar com eficácia. Amém? Então, hoje é mamata, né, do que a minha época. Minha época era, meu Deus, a Bíblia ficava puidinha, de tanto passava a página. Falava, não, mas é em Abacuque. Aí ia lá no Abacuque, passava, olhava, não achava o texto. Aí, meu Deus, parece que é lá em Oséias. Não, era uma tribulação. Então facilitou muito, né? Mas só que essa facilidade pode, de repente, deixar você superficial em relação àquilo que é imprescindível, aquilo que é necessário para que você tenha eficácia no ministério da palavra. Amém? Então você precisa ter tempo, voltando lá, ter tempo com aquele que é o Deus da palavra, para você compartilhar a palavra dele com eficácia. A inteligência artificial é bacana, mas você corre o risco de ser um pregador artificial. Um pregador artificial sem espírito, porque está tudo ali, ó, mastigadinho. Amém? Então, tinha um pessoal que quando eu terminava de pregar, eles já corriam lá e pegavam o meu esboço. Pegava sem eu nem saber. Eu chegava em casa e falei, poxa, cadê meu papel, meu esboço que eu anotei o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Só que aí eles pegavam ali, mastigado, e achavam que era só chegar lá na frente e vender o peixe. Não, ficava uma coisa formal, porque faltou o espírito, faltou a meditação, faltou a oração em cima daquilo.
Amém, gente? Então, mesmo que você pegue um esboço de um pregador, ou o pastor pregou uma mensagem abençoada, ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, meu Deus, que coisa. Você tem que meditar, você tem que entrar na frequência daquilo para você também ter a substância daquilo que foi compartilhado, a essência. Amém, gente? Tem alguém aí, não? Eu não sei se eu estou correndo, estou. Está correndo muito, não? Ah, não. Aí o Abdon disse que está bacana. Vamos lá. Lá em 2 Samuel 18, 29, você não precisa abrir. Lá tem um texto interessante, né? Quando o filho do Davi morreu, foi morto, o Absalão, e um mensageiro saiu correndo, foi uma jornada longa, né, para levar a mensagem. Então esse mensageiro chegou lá e aí diz assim, ó, então disse o rei, vai bem com o jovem Absalão, porque o rei, quando viu o mensageiro vindo, ele já ficou preocupado, falou, alguma coisa aconteceu, aí tem notícia ruim chegando. Aí, vai bem com o jovem Absalão, e disse a Aimás, ele disse, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém eu não sei o que era. Era um mensageiro que não sabia a mensagem, um mensageiro que não sabia o que falar. Não, eu vi lá, mas eu não sei o que era. Não adiantou nada. Então assim, eu já vi muitos pregadores que eles estão lá, o texto é bacana e tudo, o auditório está ali, fértil para receber a semente, que é a palavra de Deus, mas ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Fala abobrinha, fala coisa com coisa, né? Então isso é um problema também hoje, né? O camarada não sabe o que é, não sabe o porquê das coisas, ele não leu, não meditou, ele não buscou a essência, a substância daquilo que ele está querendo compartilhar. Então é como esse aí embaixo, não sabe, é um pregador sem mensagem, né? Tá, agora essa parte desbloqueando potenciais, isso é muito importante, a pessoa vencer a dificuldade de falar em público. Então tem muitas pessoas que, por conta da formação que teve, a pessoa ela ficou bloqueada em muitas coisas, inclusive bloqueada na dificuldade que a pessoa tem de falar em público. Eu vou dizer para vocês, eu sempre fui um menino tímido, né? Aquela coisa do bloqueio que tem, a dificuldade de chegar e falar para muita gente, para 5, 10, 20 pessoas. Mas isso foi acontecendo de tal modo que aconteceu o desbloqueio. Então, hoje eu falo para 10, 20, falo para 1.000, 2.000 pessoas. Se tiver um estádio lotado, fala ali, bora lá, vamos falar lá. Então assim, esse desbloqueio, ele precisa acontecer. Por quê? Porque você não pode, é claro que é uma responsabilidade, o ministério da palavra, mas o bloqueio, de repente, ele te leva a ficar fora da sintonia, fora da frequência. Então você sai da frequência daquilo que você de repente preparou, bem preparado, e você sai da frequência em relação às pessoas que precisam receber aquilo que você tem para compartilhar. Agora outra coisa, por conta do bloqueio, a dificuldade de falar em público, tem gente que dá o branco. Vocês já ouviram falar no branco? Diz que é racismo, né? Falar, deu branco, né? Porque é contra o branco, né? O branco significa que a pessoa se perdeu, que desapareceu a ponta da meada ali do que ela estava falando. Então, a dificuldade de falar em público pode trazer esse constrangimento. Você leu, meditou, está tudo bem preparado, mas você fica fora da frequência por conta dessa dificuldade de falar em público, cria bloqueio. Eu fiz o curso de novos, eu fiz várias vezes o curso de novos pregadores, e tinha o esposo, vai ter o prático, nós vamos ter aula prática, tá? A gente vai sortear entre vocês aqui quem é que vem, entendeu? Aí nessa aula prática aí que você vai ver o neguinho, tremendo igual vara verde. Tem gente aí que já decidiu, no dia da prática nem vem, não passa nem na porta, mas você precisa se enfrentar. Eu tive que me enfrentar. O seu maior inimigo não é o auditório, o seu maior inimigo é você. Se você se vencer, você vence tudo e todos. Ninguém pode vencer uma pessoa que se vence, uma pessoa que se enfrenta nas suas fraquezas, nos seus bloqueios, nas suas dificuldades. Então você só vai vencer, de fato, no seu ministério, na sua vocação, no seu chamado, se você se enfrentar, tá? Se você for covarde na hora de se enfrentar, então não corre ninguém. Não corre ninguém, tá? Aqui, eu não sou seu amigo, eu sou seu mentor. O amigo passa a mão na sua cabeça, ele fala, não, é isso mesmo, vai em frente. O amigo quer você confortável no seu presente. O mentor, ele quer ver você no futuro, tá? Ele quer ver você chegando ao sucesso no seu futuro. Por isso eu não passo a mão na cabeça, entendeu? Eu vou pegar no seu pé, e quem me conhece aí sabe que quando eu pego no pé de um, o cara aloprar, ou então ele toma uma atitude.
Tá? Eu vou abrir um parênteses aqui. Teve um que toda vez, de falando a mesma coisa, é outra coisa. Aí eu virei para ele e falei assim: ó, é o seguinte, o dia que eu parar de te chamar a atenção, das duas, uma. Ou você mudou, ou você deu ouvidos ao que eu disse, ou então eu desisti de você. Aí ele ficou branco, ele falou: não, se você desistir de mim, eu vou atrás de você onde você estiver. Desiste de mim não, entendeu? Então, é mais ou menos assim, tá? O dia que eu desisti de você, ou você mudou de fato, ou então eu lavei as mãos, eu fiz igual o Pilatos, lavei as mãos, falei: poxa, deixa para lá porque não quer, porque botar a goela abaixo, de jeito nenhum. Então, aí teve o esposo de uma pastora nossa, né, que ela era boa, falava, eloquente, etc e tal, né, e ele participando também do curso de novos pregadores, só que ele bloqueado, aquela dificuldade de falar em público, então, mas ele recebeu as instruções, né, as orientações no curso, e ele foi um dos sorteados num dia lá de apresentação. Então era para preparar o esboço, e a pessoa ia ter ali os minutos para poder trazer uma mensagem obedecendo os critérios que foram compartilhados. E aí foi a vez dele, aí tá, ele foi, chegou na frente. Ele, a paz do Senhor, meus irmãos. Aí, aí deu uma crise de riso e ficou nervoso. E a única coisa que ele soube fazer foi rir. Ele falou: meu nome é Carlito. E disparou no riso, e ria. E tá. Pelo menos uma coisa foi bom, o auditório riu até dar cólica. Entendeu? Quem estava ali tenso e estressado, aliviou o estresse do povo, né? Pelo menos. Tá? Mas assim, o bloqueio, de repente, pode fazer dar uma pane na pessoa, né? E a pessoa, de repente, cair num ridículo. Então, é preciso você se superar. Quem fala bem hoje, de repente você pode me achar que eu sou uma pessoa eloquente, que falo bem, mas assim, não foi sempre assim. Não foi sempre assim, tá? Então, assim, eu tive lá, no meu início, as minhas dificuldades. Vou te dar um conselho, posso? Lá atrás, eu tinha um gravador Aico, não sei quem lembra disso aí, os antigos, gravador Aico. Eu comprava as fitas e eu colocava lá para gravar a minha pregação. Até hoje. Então, a pregação de domingo, eu estava ouvindo hoje à tarde lá, a filmagem. Eu gosto de me ouvir. Por quê? Porque o meu principal crítico sou eu mesmo, tá? Porque eu sou um crítico construtivo. Eu me critico, eu me observo, eu me ouço para me corrigir, para buscar me aperfeiçoar. Correto? Então, assim, você precisa, de repente, gravar. Eu vou pregar num lugar, no outro, eu pego meu celular, já dou o REC ali, já boto ali na caixa de som, porque eu não sei se eles vão gravar, vão me mandar, de repente dá uma pane na gravação, eu vou ficar. Então, eu preciso me ouvir, para mim, me corrigir, para aperfeiçoar o meu ministério. Amém, gente? Então, você só será um pregador de excelência, eficaz, se você fizer autocrítica. Você precisa se aperfeiçoar. E uma das maneiras é você, para tirar o bloqueio, é você ser o seu próprio crítico. Se grave, se ouça. Aí você mesmo vai observar os pontos do curso que você precisa aperfeiçoar, precisa se melhorar. Amém, gente? Então, é melhor você, com a autocorreção, do que alguém chegar em você e falar: ih, rapaz, você amassou a tampa da binga ali, viu? Deu tudo errado. Fica ruim quando a pessoa te pega ali e você não foi. Porque a gente sabe quando não foi bem, né? Quando você não foi bem, você sabe. Lá no íntimo você fala: meu Deus do céu, hoje eu tirei leite de pedra. Amém, gente? Então, desbloqueie aquilo que está te bloqueando, aquilo que te impede. Tire da sua mente os fantasmas. Os fantasmas não estão diante de você, eles estão aí dentro de você. É aí que acontece o bloqueio, é aí que acontece a dificuldade de você se lançar nessa dimensão que é gloriosa e que Deus quer que você se lance. Amém? Outra coisa, com relação à autoestima. Tem gente que tem a autoestima lesada. Então, assim, a criação que a gente teve, né, e os acontecimentos na vida, de repente, acabam lesando a autoestima. O que é autoestima? É o quanto você gosta de você. É o quanto você se admira. Então, tem gente que tem a autoestima lesada. Tem gente que não se gosta. Então, autoestima é o quanto você se gosta. Popularidade é o quanto as pessoas gostam de você. E eu já notei. As pessoas gostam de quem se gosta, de quem tem autoestima elevada. Quem tem autoestima baixa, autoestima elevada, dificilmente cai na graça das pessoas. Então você precisa se gostar, para as pessoas gostarem de te ouvir, gostarem de você, gostarem de receber o que você tem para compartilhar. Então, um pregador de autoestima lesada, autoestima baixa, é aquele camarada que quando pega o microfone, entendeu? Já não tem aquela empatia. As pessoas não entram na frequência, tem dificuldade de conexão com um pregador que tem autoestima baixa, autoestima lesada. Agora, autoestima lesada
também vai tendo cura na trajetória. Quando você se enfrenta, quando você de fato e de verdade, você admite que você precisa vencer os seus medos. Você tem que vencer os fantasmas que estão aí. Não tem nada aqui de fantasma, o fantasma está aí dentro. Você precisa se livrar desses bloqueios, tá? Para você ser um pregador com eficácia, com resultados. Amém? Tá? Eu não vou abrir para pergunta agora, vou abrir no final. Outra coisa, você tem que ser um pregador otimista. Você não pode, hipótese alguma, chegou o momento de você pregar, você ficar assim, será se eu vou conseguir? Será se vai dar certo? Isso cria bloqueio. Você tem que ser otimista, você tem que ser aquele tipo de pessoa que se preparou, meditou, orou, você está seguro do que você vai compartilhar e você não pode colocar em dúvida se vai dar certo ou não. Vai dar certo, porque o que eu vou falar é palavra de Deus, o que eu vou falar foi orado, foi meditado, e eu sou boca de Deus aqui, e Deus vai avalizar o que eu vou falar aqui. Amém? Então, o otimismo ajuda, o pessimismo atrapalha. O pessimismo cria bloqueio. A insegurança, você está inseguro. Você tem que estar seguro de que de fato e de verdade você é porta-voz de Deus e que vai ter o aval de Deus e você se preparou para aquele momento. Amém? É a mesma coisa, o rapaz está interessado na moça, a moça também já deu sinais de que está interessado. Aí tem o dia da abordagem, tem o dia que chega. É comum, dá aquele frio na barriga e tal, né? Mas se o rapaz, ele é pessimista, ela não vai me querer, ele já chega bloqueado. Entendeu? Ele já chega ali com uma nuvem escura. Agora, se ele já chega otimista, para cima. Então, em linhas gerais, as pessoas têm facilidade de entrarem em conexão com gente que é para cima. Gente que é para baixo, gente que é carranca do São Francisco, entendeu? Gente que normalmente é gente pessimista, é gente que tem olhos para ver só dificuldade, né? Gente que se vê também como alguém que está desqualificado. Você tem que confiar no seu taco, sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa aqui, eu poderia te falar 1000 coisas, mas vou te falar só uma. Você tem que acreditar em você, sabe por quê? Deus acredita em você. E a maior ofensa que você pode cometer contra Deus é você não acreditar em você, sendo que Ele está acreditando em você. Você está ofendendo Deus. Você sabe como é que eu pego? Deus fica lá assim, fala, olha lá meu garoto lá. Olha lá, o Daniel é meu garoto, é o meu menino, está pregando lá. E os anjos estão tudo aí querendo estar no meu lugar para pregar também, entendeu? Autoestima, é claro, não confunda autoestima elevada com soberba, com orgulho, com arrogância. Tá? A autoestima elevada é você saber que você está fazendo uma coisa importante e que Deus te chamou para fazer e que Deus está confiando em você e que Deus está avalizando o que você está fazendo. Amém? Então assim, tem um limite ali de autoestima elevada para não virar orgulho, não virar soberba, arrogância. Tá? A humildade é o pano de fundo, a simplicidade. Amém? Vamos que vamos. Tá. Outra coisa, então a confiança é tudo, né? Então você se livrar, cada um sabe de si, das crenças limitantes, os seus medos, as suas dificuldades, os bloqueios que você tem. E você não pode alimentar os seus medos, alimentar os seus bloqueios. Pelo contrário, você tem que matar eles de fome. Entendeu? Não alimenta não. A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, Deus não nos deu o espírito de medo. Então quando você está inseguro, a sua insegurança pode virar o medo. E o medo atrai espíritos. Por quê? Porque é um conflito na hora que você vai pregar. Tem um mover de Deus e tem um mover do diabo também. Deixa eu te contar uma experiência aqui. Isso lá em Minas. Nós tínhamos um trabalho no bairro lá, pregação. Aí, igreja lotada. Era uma igreja pequena, era um tamanho desse aqui, uma lateral dessa aqui. E aí tinha uma senhorinha visitante, sentou na primeira fila. E eu pregando. Porque nem lembro o que eu preguei. E aí eu andava para lá, para cá, e olha, e essa senhorinha encantada assim, o olhar, eu andava para lá, ela olhava, eu andava para ela, eu pensei, poxa, está absorvendo tudo. Aí de repente, veio o momento da oração, aí veio a oração, a mulher manifestou o demônio, sai e tal. Aí eu fui ministrar ela, eu falei, então a senhora ouviu a mensagem, o que eu falei? Ela falou, não ouvi nada não. Ela falou, eu só lembro quando eu cheguei na porta da igreja, da porta para cá, eu não sei mais nada. Eu estou acordando agora. Essa mulher estava na primeira fila, eu andando, pregando, e ela de olho em mim, com quem estava absorvendo tudo. Por que eu estou te falando isso? Porque na hora da pregação, está acontecendo uma batalha espiritual. Tem anjos, tem um mover do Espírito de Deus, mas tem demônios também, fazendo as pessoas entenderem errado o que você está falando. Lembra de Eva? Satanás falou assim, a serpente falou, não foi isso que Deus disse não. Então no auditório,
Tem gente recebendo a essência do que está sendo compartilhado, mas tem gente que está recebendo só uma parte, e tem gente que está recebendo distorcido, e tem gente que não está recebendo nada, de repente, do que está sendo falado, do que está sendo compartilhado. Por quê? Porque batalha. Então o medo atrai espíritos, a insegurança atrai espíritos malignos, a confiança atrai Deus, atrai os anjos, atrai o Espírito de Deus. Então é muito bom você ouvir um pregador que é desbloqueado, igual celular bloqueado, você não tem acesso, né? Então você não tem conexão, está bloqueado. A mesma coisa é o pregador desbloqueado, pregador que é autoestima elevada, pregador otimista. Você logo você entra em conexão, entra na frequência. Amém, gente? Por quê? Repito, demônios são oportunistas, tem insegurança, tem medo, tem pessimismo, vai ter atuação de demônios, senão para te bloquear mais ainda, mas para as pessoas não absorverem aquilo que está sendo compartilhado. Então assim, tem muito mistério nisso aí, tá? Agora, nós vamos ver no curso sobre a questão do pregador, né? Como é que você vai pregar com eficácia. Uma coisa muito importante nesse curso, que eu particularmente acho, é o que pregar. Porque tem gente que passa a Bíblia toda e fala, meu Deus do céu, o que eu vou pregar? Entendeu? Então eu vou te dar muita dica aqui, muita orientação, e você vai achar a pregação rapidinho. Entendeu? Você vai desenvolver o ponto 1, ponto 2, ligeirinho, tá? Com o que eu vou compartilhar com você. Tá? Você precisa atentar para o tipo de auditório. Quem são as pessoas que vão estar te ouvindo? Olha aqui para mim. Então isso é muito importante. O Senhor Jesus ia pregar para pescadores. Ele usava uma linguagem que os pescadores entendiam. O reino de Deus é como uma rede lançada no mar e que traz todo tipo de peixe, de seres. E aí chega ali, ele começa a separar. Então os pescadores falam, rapaz, esse cara fala a nossa língua. Ele ia pregar para agricultores. Sabe o que ele falava? O reino de Deus é como o semeador que saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra... Jesus sabia de agricultura. Ele entendia de pesca. Entendeu? Não tinha as informações, mas ele sabia de muita coisa. Por quê? Porque a mensagem era conforme o auditório. Então você tem que atentar para que tipo de auditório que está ali. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu fui pregar numa formatura, né, o pessoal formandos na igreja católica. Chamaram para pregar lá. Falaram, você vai? Eu falei, eu estou doido para pregar na igreja católica. Quanto tempo? Eu queria pregar no Vaticano. Aí eu vou ter essa chance de pregar na católica. Só que era formatura. Então lá estão os professores universitários, o pessoal tudo, entendeu? Já no naipe. Então eu vou trazer uma mensagem conforme o auditório que está ali. Estão compreendendo? Então você precisa atentar quem é o auditório que está te ouvindo, que classe de pessoa que vai te ouvir, porque conforme a classe você tem que ter uma linguagem que facilite eles entenderem. Então deixa eu te dar aqui um norte. Isso é muito importante. Eu prego para o mais simples que está na igreja, porque sabe o que eu penso? Se o mais simples entender, o mais graduado vai entender também. Agora, se eu pregar para o mais graduado que está aqui, o mais simples não vai entender, vai ficar numa linguagem que ele não vai absorver o que eu estou falando. Então o palavreado, as argumentações, os exemplos é para que a pessoa mais simples no lugar compreenda. Se o mais simples compreender, o mais letrado, o mais graduado vai entender também. Amém? Então você precisa atentar para o seu ouvinte. Quem é? Então, sobre o pregador, escute só, ele precisa atentar para a sua aparência. Eu não estou falando você usar uma roupa de marca, um negócio, não. O pregador tem que estar limpo, higienizado. Ele tem que estar com o cabelo ajeitado. Pode até usar a roupa de marca, compra lá na casa das marcas lá, né? Mas assim, então a higiene é importante. O pudor é importantíssimo. Então a irmã vai pregar, aí ela está com aquela saia, entendeu? Que tem uma abertura aqui de cima, lá embaixo. Está fora? Então as pessoas vão ter dificuldade de receber, por melhor que seja a mensagem dela. Mas o vestuário fala. E de repente o vestuário da pessoa fala mais alto do que as palavras dessa pessoa, do que a mensagem verbalizada. A roupa fala. O pudor da roupa fala. E de repente se cria um bloqueio, as pessoas não vão receber. Eu vi na internet outro dia as pessoas criticando lá o pregador, bombado, todo malhadão da academia, camisetinha apertadinha, e a calça parecendo que foi costurada no corpo. Não teve nem jeito de vestir, costurou no corpo, tão apertada que estava, né? E os volumes aparecendo assim. E lá, amém, gente, graças a Deus. As moças nem prestavam atenção na mensagem.
Os gays, então, nem se falam. Entendeu? Porque estava em alto relevo a coisa. Então, a decência, ela é importante. Tá? Então, a pessoa está vestida de modo decente, atentar para a questão do pudor. Porque senão, se você pensa que é só a mensagem verbalizada que vai chegar, você está enganado. Então, a aparência transmite uma mensagem também. Concorda com isso? A roupa da pessoa transmite a mensagem, a questão do pudor, a questão da pessoa, ela não está, a roupa suja, está limpa. Eu cito esse exemplo frequentemente. Tá? Quando você vai, exemplo, na delegacia, você chega na delegacia para conversar com o delegado, uma cidade estranha, ninguém te conhece. Você chega lá e se apresenta, fala, eu gostaria de falar com o doutor fulano de tal, o delegado. Aí você chega lá com uma bermuda, a camiseta escrito rato de praia, cabelo todo arrepiado. Sabe o que eles vão falar para você? Aguarda aí, senta aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente te encaminha lá para você falar com o doutor. Eles vão te dar um chá de cadeira. Aí você chegou 9 da manhã, 4 da tarde, eles não te atenderam ainda. O delegado saiu pelo fundo. Agora, se você chega na delegacia, do jeito que eu estou aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de falar com o doutor fulano de tal. Ele fala, você é quem? Eu sou Daniel Elias Fernandes. Ah, tá. Aí já vai lá. Tem uma fila de gente para falar com o delegado. Os arrepiados da camisa rato de praia, o maresia, entendeu? Está tudo lá esperando. Sabe o que eles vão fazer comigo agora? Eles vão, não, entra aqui, aguarda. Aí eles vão me dar cafezinho, chá e tal. Daqui a pouco furou a fila, bota eu para falar com o delegado. Porque a minha roupa fala. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A roupa fala. Tem lugares de justiça, por exemplo, tribunal de justiça e fórum, que é proibido entrar de camiseta cavada, entrar de bermuda. Quem sabe disso aí? É proibido. Você tem que estar num traje que expresse o pudor, entendeu? E que não expresse vulgaridade. Pode ser simples, sem ser vulgar. Amém? Então, o pregador, ele precisa atentar para a aparência. Tá? Você quer deixar a barba crescer? Deixa a barba, mas dá aquela parada ali, faz um negócio bem... Né? Melhora a aparência. A aparência ajuda a vender o produto. Se você chega numa lanchonete, eu vou te dar um exemplo que todo mundo aqui deve saber disso. Você está viajando, tem um restaurante na beira da estrada, a broca bateu, você está com fome. Você para o carro e fala, vamos dar uma olhada ali para ver como é que está. Aí você não chega pegando o prato e já colocando lá das gôndolas, o self-service. Primeira coisa que você faz, você vai lá, destampa e vai olhar a aparência da comida. Aí você está destampando lá, aí você já tinha uma mosca na primeira, você olhou, tinha uma mosca aqui. Aí na outra ali tinha uma asa de barata. Na outra. Você vai comer lá? Ou então não tem nada disso, não tem bicho nenhum, mas de repente tem um cabelo ali, você já viu um cabelo. Aí você fala, não, vamos embora, vamos tocar o barco, aí a gente come mais para frente. É assim ou não é? Já aconteceu comigo, eu vou lá e olho a aparência primeiro. Tem gente que vem na igreja, tem gente que vai ouvir a mensagem, o pregador, e de repente a aparência cria um bloqueio. A pessoa não come o alimento espiritual porque a aparência está horrível, está horrorosa. Então dá um tapa no cabelo, passa um desmaia-cabelo aí no tupete, entendeu? Dá um trato aí. Você não precisa estar, de repente, pode pregar sem gravata? Pode, gravata não prega. Mas se você está alinhado ali, tá bacana, toca o barco. Eu gosto de gravata. Você sabia que a gravata ela representa 3% do vestuário masculino? 3%. Se você medir aqui a camisa, a calça aqui, é 3% só a gravata. Mas ela tem um impacto de 200%, 300% no vestuário masculino. Você vê um cara que está assim, e o outro que está... Por que eu estou falando isso? Tem que pregar só de gravata? Não, mas quando você cai a ficha, você fala, poxa, isso vai trazer uma credibilidade. Por quê? Aqui, ó, deixa eu te falar outra coisa. O pregador gordo. Vocês não sabem a luta que eu tenho com os pastores gordos nossos aí. Meu Deus do céu. Tem uns aí que sabem. Aquele gordo, barrigudo. Tinha um aí que o pescoço estava... Eu não vou falar o nome dele, não. O pescoço estava emendando aqui com o peito. E eu falando, rapaz, você é doido, rapaz. Você está maluco. Eu não quero pastor gordo na minha equipe, não. Por quê? A gordura primeiro é uma bomba relógio. Uma hora explode, uma hora a conta chega, né? Agora, a aparência ajuda a vender. Porque a pessoa no inconsciente, ela está sentada lá. Aí ela está vendo o pastor gordo aqui. Irmãos, aleluia, glória a Deus, Deus está aqui, irmãos. Você sabe o que está no inconsciente dessa pessoa? Esse cara não cuida nem dele, como é que ele vai cuidar da minha alma? Você está compreendendo o que eu estou falando? Esse cara não zela nem dele, nem da saúde dele, nem da aparência dele, e ele está com a proposta de zelar da minha espiritualidade. Sabe o que essa pessoa... Isso é inconsciente. De repente a pessoa nem pensa isso, mas está codificado lá dentro. Essa pessoa não se cuida. Como é que vai cuidar de mim? Como é que vai cuidar de valores preciosos que eu tenho para prestar conta com Deus? Então, quando você tem
A primeira mensagem que você transmite é: esse cara se cuida, ele vai cuidar de mim, porque esse cara ele é zeloso com ele vai ser zeloso comigo também. Ou eu estou falando alguma coisa errada? Isso é linguagem sem palavras, não tem palavra nenhuma, mas transmite uma mensagem. Então, você que está com excesso de peso aí, dá seus pulos, viu? Dá seus pulos, faz caminhada, faz a dieta da selva, baixa o peso, porque no dia da prática eu já vou citar você como exemplo. Eu vou falar: está vendo lá o gordinho? Olha lá a gordinha lá, já cria o bloqueio. Amém, gente? Então, quem não se cuida não está credenciado para cuidar das pessoas. Essa é uma linguagem silenciosa. Você precisa se cuidar, tá? E cuidar da aparência já é uma mensagem que você transmite. Se você está se cuidando, a pessoa fala: poxa, esse cara aí é dos bons, esse cara aí não é calça curta não, ele se cuida, ele vai cuidar de mim. Amém, gente? Ou eu estou falando coisa errada aqui? A outra coisa, com relação ao pregador, eu não sei nem que hora que é. 9h05? Ih, já está na hora de terminar. Vamos terminar essa parte, né? Então repare bem, em relação à voz. Meu Deus do céu, a gente estava com um pastor. Olha aqui para mim, isso aqui é muito bom, que vai te ajudar. E eu vou citar o exemplo, mas não é para denigrir, é para poder você se situar em relação à importância disso. Um pastor com uma mensagem excelente, passando conhecimento e tal, só que a voz dele não ajudava. A voz de taquara rachada. Você já viu aquela taquara rachada assim? Irmãos, então, Abraão e tal. Eu não dou conta de fazer a voz dele não, mas eu estou só te falando aqui. A voz ajuda. Então você não vai ser falso se você impostar sua voz. Quando você vê uma pessoa cantando um hino aqui, a pessoa não canta com a mesma voz que ela conversa. Ou é com a mesma voz? Raramente você vai ver uma pessoa que canta com a mesma voz que ela conversa. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Quem canta aí sabe disso. Você tem que impostar a voz na hora de cantar. E para pregar, a sua voz, ela tem que ter uma impostação para que as pessoas recebam, absorvam aquilo que você está compartilhando. A sua voz, ou ela vai atrapalhar, a mensagem é boa, mas de repente vai criar um bloqueio, dificultar as pessoas absorverem o que está sendo falado. Então a impostação da voz é importante. Amém? Então você prega com a mesma voz que você conversa, de repente sua voz já é boa para ouvir. O locutor na rádio, ele tem uma impostação de voz. Muito bem, nós estamos chegando aqui, o programa começa agora, mas na realidade nós temos ele tem uma impostação da voz. Amém, gente? Então você precisa atentar para melhorar a sua voz, para que a frequência da sua voz facilite a absorção da mensagem que você está transmitindo. É o caso lá de Moisés e Arão. Moisés era pesado de língua, era o gago. Deus lutou com Moisés. Moisés falou: não, Moisés, quem fez a boca não fui eu? Foi. Mas só que o Moisés, ele não tinha fluência no falar. Aí o Arão era eloquente. Arão era bom de papo, conversava. Então, aí botou o Arão com ele. Deus falava com Moisés, Moisés falava para o Arão falava para o povo, transmitia a mensagem. Mas assim, a questão da voz é muito importante. Amém, gente? Então, faça exercício de voz lá na sua casa. Busca lá uma impostação lá que... Entendeu? Agora, você não pode ser mecânico, você tem que impostar a voz, mas procurar transparecer naturalidade. Amém, gente? Aqui, ó. Dependendo, lá você e seus filhos em casa, dependendo do que você vai falar, você dá uma impostada na voz, é ou não é? Eu estou falando com você. Você dá uma, entendeu? Para botar respeito, para transmitir autoridade. A pregação é a mesma coisa, a impostação da voz passa um respeito, né, faz com que as pessoas entrem na frequência e se submetam àquilo que você está falando. Amém? Então, cada um tem sua voz, mas a voz você pode subir de nível na hora que você vai pregar. Amém? Tá, daqui a pouco eu vou abrir com relação à vida do pregador. Então, as palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta a pessoa. Então, você não pode ser do tipo, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Você tem que ser um pregador que dá testemunho, dá bom testemunho. Você tem que ter um comportamento tal na sociedade, com os irmãos na igreja, que avalize a sua pregação. Então você não pode ser do tipo que, de repente, o seu modo de vida não condiz com aquilo que você está pregando. Isso traz um descrédito em quem vai te ouvir. Então as pessoas vão receber de bom grado, se elas te têm de fato e de verdade como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Amém? Por quê? Porque senão, se você está em falta,
Se você guarda mágoa de alguém, se você tem dificuldade, e as pessoas estão sabendo daquilo, e você está pregando sobre perdão. Está compreendendo o que eu estou falando? Então você está pregando sobre pecado, e as pessoas estão sabendo que você está em falta. Então a vida do pregador, ela está penhorada com a pregação. E as pessoas vão ouvir de repente o que você prega, vão receber o que você prega, se a sua vida é o atestado de que você de fato e de verdade é uma pessoa de Deus. Senão, você está jogando conversa fora. Então é preciso você atentar que a partir do momento que você tomou decisão por Cristo, nova criatura você tem que ser. Mas muito mais, se você decidiu ser um pregador do Evangelho. Você tem que ser referência. Amém? Referência. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe o que me cobrou? Primeiro Deus, né? Mas assim, se você pregar para o povo, é uma coisa. Mas você pregar com a sua esposa, 40 anos sentada no banco da frente da igreja, ninguém sabe mais se você está falando a verdade ou se você está enganando o povo do que a mulher que dorme com você, ou o homem que está lá sentado te ouvindo. É ou não é? Então assim, eu fiquei muito em paz para pregar sobre qualquer assunto com a minha esposa sentada na frente ali, no banco. Não estou falando de perfeição, eu estou falando do testemunho que eu tenho que dar fora de casa e o testemunho que eu tenho que dar dentro da minha casa. Aconteceu uma certa feita. O pastor, aquele homem de Deus, aleluia, sapatinho de fogo, rodava o paletó e um homem cheio de amor, e abraçava e acolhia todo mundo. Aí um dia, está lá terminando o culto, a esposa dele chegou com a cama, os filhos e tal, e já foi montando a cama do lado do altar. O povo falou: o que é isso, irmã? O que é isso? Ela falou: não, eu quero morar aqui na igreja. Mas por quê, irmã? Não, porque esse homem que está aqui é lá em casa ele é um cavalo. Eu prefiro esse aqui da igreja que eu queria lá em casa. Mas aqui é amor, fala em língua, é sapatinho de fogo e não sei o que tem, e aleluia, é o amor e tal. Mas lá em casa é estúpido. Lá em casa ele é bruto, é um cavalo. Então eu quero morar aqui na igreja. Vocês estão compreendendo o que é a vida do pregador? Então, eu, graças a Deus, não estou falando de perfeição, tá? Mas aqui, vou dar um exemplo aqui. É porque o pastor não está aqui, o pastor Alexandre, que ele é mais antigo. Nós temos um baba. Não, ele teve que sair, ele falou comigo que ia sair mais cedo. Nós temos um baba na ABB, tem quase 30 anos esse baba. Passou aí um intervalo na pandemia e tal, e depois esse final de ano, né, porque estava em questão lá, a questão da ABB. Está aqui o pastor Adilson, que participou uma época. Quase 30 anos esse baba. Eu desafio qualquer irmão da igreja que me viu em confusão lá, que me viu dando mau testemunho, o Abdon também, que me viu com deslealdade. Não, tem a resenha, tem a descontração, entendeu? Mas assim, nunca, graças a Deus, eu dei mau testemunho. E olha que a questão do futebol, tem momentos lá que de repente dá oportunidade para a pessoa chutar a cuia. Nunca chutei a cuia no balde, no baba, nunca chutei o balde. Sempre. Por quê? Porque eu estou penhorado primeiro com Deus, e eu sou penhorado com aquilo que eu prego. Eu tenho que ser uma testa. A minha vida tem que falar mais alto do que minhas palavras. Caiu a ficha? Agora, vez por outra, eu vejo um pregador nosso lá no baba alterado, e pai entrando em discussões, em picuinhas. Eu falo, gente, aí tem hora que eu tenho que falar assim: olha o testemunho, gente, olha o testemunho. Então, o testemunho fala mais alto do que a pregação da gente. Aí você alopra, altera, entendeu? É desleal, ultrapassa limite, e depois de noite você está aqui: amém, gente, olha o amor de Deus. Você está desqualificado. Vocês estão compreendendo a importância da vida do pregador? O testemunho. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Bom, isso aqui é a introdução do curso, tá? Não adianta nada eu trazer para você como é que você vai preparar a mensagem, explanar, tá? Agora, outra coisa, eu já falei isso antes, né? Mas para a gente fechar, você tem que aprender a usar todas as suas aptidões, todas as suas qualidades, todas as suas faculdades, os dons naturais e os dons espirituais. O fato de ser dom natural, a pessoa tem um dom, ela já nasceu com aquela tendência, não significa que esse dom não foi Deus que deu. Então, uma pessoa, tem gente que nasce com uma facilidade para cantar. Você já viu isso? É um dom. Agora, é um dom natural, mas quem é que deu esse dom natural para a pessoa? Não foi Deus? Então, do mesmo modo que é o dom espiritual, a capacitação que veio ali do nada, a pessoa nem era apta para aquilo, mas de repente Deus capacitou, aparelhou a pessoa para aquilo. O dom natural também é de Deus. Foi Deus que deu. Então o que você precisa? Está lembrado do ator e do pregador? Por que o ator se dava bem? Porque ele usava os dons naturais, as capacidades naturais
para transmitir o seu teatro. Agora, o pregador tem dons naturais e tem dons espirituais. E de repente ele fica esperando só os espirituais. Não, você tem que usar os dons naturais também. Então a gente vai falar disso na próxima aula. Dons, as aptidões, todos os seus potenciais devem ser usados, se necessário, para fazer as pessoas entenderem. Então a gente vai abordar isso aqui. A questão da oscilação da voz, a questão da expressão corporal, entendeu? A expressão facial. Então tudo isso aí é importante. Você vai aprender a usar isso para que haja eficácia na hora de você transmitir a mensagem. Então hoje foi introdução, foi só para a gente passar o mel na chupeta aí, né? Mas na próxima a gente vai estar trazendo essência, né? Não, quarta-feira é normal, não tem isso não. Quarta-feira já é feriado até meio-dia, não é? Aqui de noite a gente está aqui na quarta que vem. A menos que você está querendo, entendeu, protelar, empurrar com a barriga. Eu não, comigo para mim tinha amanhã de novo. Entendeu? Não tem isso não. Quem me conhece aí sabe disso. Vai ficar de ressaca. Vai ficar na ressaca. Não. Então veja bem. Vou abrir o espaço para as perguntas agora em cima do que foi abordado. Tá? Nós temos muita coisa para abordar. O que você tem que tomar cuidado? Entendeu? Você tem que estar atento, coisas que podem de repente comprometer. Nós vamos falar das tonalidades de voz. Eu vou adiantar para vocês. Se você viajar num caminhão, ali na cabine do caminhão barulhento, daqui a pouco você dorme, porque é barulhento, mas vai entorpecer sua mente. Se você viajar num carro silencioso, barulho, mas daqui a pouco você dorme também. Então, a mesma balada na voz entorpece as mentes das pessoas. Então a gente vai abordar a importância de você oscilar a sua voz. Na hora que você está pregando, você oscilar a sua voz, porque de repente você tem, entendeu? Aí a pessoa estava quase dormindo, mas de repente ela já entra na sintonia de novo. Vou te ensinar os tipos de voz que tem, tá? Vai te ajudar e muito. A gente vai ver a questão da linguagem, entendeu? A questão os erros de português, que você precisa estar buscando correção. Eu corrigi muita coisa. Os vícios de linguagem, tem vícios de linguagem, tá? A gente estava com um pastor nosso aí, que eu chamei ele, falei, rapaz, toda hora ele, amém ou não amém? Aí ele falava uma frase, amém ou não amém? Eu falei, rapaz, você está falando mais amém ou não amém do que a mensagem. Então tem que ter vício de linguagem, você precisa se policiar. No meu início, eu vou falar disso na época lá, eu falava muito né. Eu falava, então Jesus vinha, né? E aí quando ele encontrou o cego, né? E o cego começou a gritar, né? Né? Como é que eu descobri isso? Quando eu me gravei. Aí numa pregação eu falei uns 40 nés. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí não foi eu não. Isso foi o diabo. Aí eu fui me corrigir, fui me libertar dos vícios de linguagem. Então tem coisa que você de repente, na pregação, você não percebe, mas você precisa se corrigir, tá? Vou abordar essa questão do erro de português. Você está preparando a mensagem? Vai lá, pega um dicionário, tenha hábito de ler dicionário, é terrível, pega lá. Às vezes eu fico olhando palavras lá que, entendeu, que eu quero saber o significado, porque de repente a palavra ela pode ser melhor pronunciada com a tradução dela, né? Conjugação de verbo. Então você fala uma coisa no plural e depois você fala no singular o complemento da frase, né? A questão do problema. Se você fala problema, é um problema. Aí você tem dois problemas, você tem o problema e o problema. Entendeu? Então assim, é preciso corrigir, é preciso aperfeiçoar, porque tem gente que vai te ouvir que tem formação, não precisa ser letrado, catedrático, mas você pode ser simples sem baratear o que você está falando. Isso facilita a pessoa absorver, tá? Então a gente vai falar isso. Nós vamos falar sobre essa coisa das expressões, os tipos de mensagem que existem, né, na hora de eu vou te explicar. De repente você vê um pregador pregando de um jeito, o outro prega de outro jeito. Eu vou te explicar os 3 tipos de mensagens que tem. Aí você, na hora que o pregador começou, você já sabe. Você fala, puxa, está naquela, tá? Então tem muita coisa boa vindo aí, tá? Os recursos de persuasão que você pode usar. E o que é principal, o que pregar. O que você vai pregar? Como é que extrai a substância, o néctar de um texto? Como é que você, de fato, na sua meditação, na sua leitura, você tem uma essência para compartilhar? Isso aí vai facilitar muito, tá? Para você, na hora de você pegar um texto e você aprender a extrair do texto a substância, o néctar que está ali no texto. Amém, gente? Então, oportunidade para as perguntas fáceis em cima do que a gente
abordou na aula de hoje. Lembrando que é sala de aula, tá? Eu não estou pregando, estou ensinando. Pega o microfone. Leva lá o microfone para... Primeiro, se não perguntar, eu vou apontar o dedo. De repente não é pergunta, de repente é um comentário que você vai fazer para enriquecer, né, para ajudar os colegas. Shalom. Eu ia fazer a pergunta, mas o senhor falou sobre o complemento aí. Eu vou complementar então, e deixar para o senhor concluir. Sobre acerca da crença limitante. É algo que é frequente na vida de muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu luto constantemente, é claro que muitas das coisas, mas às vezes sempre surge algo ali que sua mente tenta te bloquear, né? E são crenças limitantes, algo que são desenvolvidas muitas das vezes na infância e te dominam na fase adulta, né? E que você precisa substituir aquilo que é negativo por aquilo que é positivo para você ter a sua verdadeira identidade, porque você não nasceu dessa forma, mas muitas das vezes por conta de palavras negativas, de acusações, de crítica constante, né? Que as pessoas têm muito esse negócio de crítica construtiva. Eu não acredito muito nesse negócio de crítica construtiva, né? O tempo todo, correção sim, mas crítica construtiva o tempo todo eu acho que é só uma forma da pessoa falar o que quer falar e dar esse nome. Mas substituir. Eu já vou concluir. Eu sou o 9º irmão de uma família de 13, de 13 irmãos, dos que são vivos, né? E, assim, a gente veio de uma família muito humilde. E aí a gente fica naquela, quando a gente se aproximava de criança ou de adolescentes, de jovens, que aparentemente estava melhor do que eu ou do que a gente se encolhia, se retraía, porque eu achava que eles eram melhor, era mais aceito do que eu. E isso cria esse bloqueio na gente. Então é um detox que você tem que fazer para você transformar a sua mente, né, e adequar ela da forma que tem que ser, para que isso não te prejudique de alguma forma. E a melhor forma que você tem para começar a exercitar isso é você se olhar e se desafiar. E dizer que você pode, eu posso, eu consigo, eu vou lá. Então eu era uma pessoa muito tímida ao extremo, mas tímida ao ponto de não falar. Só dizer sim com a cabeça ou dizer não com a cabeça, pela timidez que eu era. Mas talvez por conta dos não, você não pode, você não deve, você não faz. E aí isso vai bloqueando a gente e a gente vai criando uma identidade falsa que não é a nossa verdadeira. É isso. É se superar, né? Mas alguém quer fazer um comentário aí em cima do que foi abordado? Augusto. Tá, antes do Augusto, deixa eu só dizer, eu vejo um pregando, outro pregando. Aqui mesmo nós temos pregadores, pessoas, né, que já estão experimentadas, que já superaram muitas coisas, mas com esse curso eu acredito que vai potencializar, né, os que já pregam e os que não pregam ainda vão ganhar coragem para se lançarem. Boa noite. Eu queria levantar 3 pontos interessantes que o senhor falou, no sentido de, quando a gente vai levar a palavra, aquele primeiro tópico que o senhor passou, de trazer informações extras, né? Às vezes a gente se preocupa apenas em ler a palavra e não explicar alguns detalhes que às vezes esclareceria muitas dúvidas de quem está aqui ouvindo, né? Então às vezes você vai ler ali, e Sansão era nazireu, não sei o quê, não sei o quê. O que é nazireu? Para um pouquinho, nazireu era isso, isso e isso. E a mulher perdeu a dracma perdida, e a pessoa está aqui, o que é dracma? Você sabia que a dracma é uma moeda e tal? Então essas informações enriquecem o texto, não é só ler a palavra. Então isso aí já prende a atenção daquele que está ouvindo, né? Porque nem todo mundo, porque se pela gente ler a palavra, a gente pensa que todo mundo lê a palavra. Mas pasmem, tem gente que não, que você olha assim, que não sabe. Simples. E tem isso aqui na Bíblia? Para você tão natural, você não sabia que tinha isso aqui na Bíblia, mas tem gente que não sabe que tem coisa simples, né? O segundo ponto da vestimenta é alertar aquela questão, nada no exagero, né? Porque também eu vejo isso, não é o seu natural, por exemplo, eu não sou pastor, mas volta e meia eu levo uma palavra. Não é meu natural usar gravata. Então, se eu fosse botar uma gravata, eu sairia do meu natural, mostraria uma coisa muito falsa, né? Eu digo isso no sentido de que tem gente que vai levar a palavra e aí ela faz o cabelo, se maqueia, não sei o quê, como se fosse para uma festa. Sai do natural. Então, talvez o excesso também, né, chama mais atenção do que o natural da pessoa. E o terceiro ponto seria, que você falou, da entonação da voz, mas também da velocidade da voz, né? Tem gente que sobe e fala, rapaz, estou com a batata quente, eu quero livrar logo a palavra aqui. Aí fala tudo em 5 minutos e acaba, porque ela quer falar o mais rápido, você não entende nada, né? Então, são esses três pontos que eu gostaria de citar. Então, a gente vai estar abordando esses detalhes, a questão das palavras, né, que o pregador precisa estar inteirado do significado. E eu até cito na aula, só para adiantar aqui, que um pregador, na época, ele pregando sobre o texto da viúva, que estava indo sepultar o filho. E a Bíblia diz, Jesus tocou o esquife. Aí ele falou assim, eu imagino, irmãos, que Jesus tocou um hino mais lindo que existe, porque era um instrumento chamado esquife, é o caixão. Esquife é caixão. Tocou o esquife, pegou, né? E ele achou que era um instrumento que Jesus tocou.
Né? Então, assim, a gente vai abordar essa questão da pessoa buscar, na hora de falar da preparação da mensagem, né? Que, de fato, a pessoa buscar o significado, o dicionário bíblico, né? A explicação. Boa noite. Assim, de tudo que foi falado, né? Eu já fiz esse curso, né? Com o senhor anteriormente. E, assim, de algumas coisas que eu aprendi, né? Nós estamos tendo esse privilégio de ter você aqui ministrando junto com a gente. Essa questão da voz, do tipo de tonalidade da voz. Né? Então, assim, quando é uma frase impactante, quando é uma frase que você quer fechar aquele tópico. Então, de acordo com o tom que você fala, a gente vê, assim, a euforia das pessoas. Né? Então, assim, esse tom que a gente fala é muito importante. Então, a gente acompanha você aqui e aí a gente vai pegando já essas dicas aí, né? Então, a gente vai ter, numa das aulas, a ministração das tonalidades de voz, né? Que para a pessoa usar como recurso, né? Durante a pregação. E é bacana. Você falou sobre os exemplos, né? Assim, que a gente tem que dar testemunho. Uma vez eu fui fazer uma aula experimental numa academia. Arthur sabe que eu compartilhei com ele. E o instrutor era bem gordinho. Eu desisti da academia. A aparência não ajudou. Eu falei, não, eu desisti da academia porque eu falei, Arthur, eu não vou ficar motivada. Se ele não está se cuidando, ele é gordinho, buchudo, como é que ele vai? Ele é professor de academia. Vai cuidar né? E outra coisa, outro tópico também voltado à aparência, né, testemunho, na verdade, eu, mas Arthur e a Adriana, a gente estava conversando sobre Instagram, né, eu tinha visto, né, a gente estava compartilhando entre nós três, uma irmã da igreja, ela estava de biquíni com o marido, né, e tudo, em posições bem sensuais, né. Eu falei, olha, Arthur, uma mulher, dizem, né, até onde eu saiba, ela é uma mulher de oração e tudo, mas fica difícil uma exposição dessa no Instagram, e aí a pessoa ia levar a palavra porque perde a credibilidade, porque está associada muito ali, ela de biquíni com o marido em posições sensuais. Então, o testemunho é válido, exatamente. A verbalização da isso mesmo. Né? Então, só para dar um reforço lá do que o Augusto falou, eu também não uso gravata o tempo todo. Mas é um detalhe, assim, porque não é que tem que usar. Mas o púlpito é uma vitrine, né? Você está na frente do povo, você tem. E eu defendo isso à luz da Bíblia, porque Deus mesmo instruiu para que tivesse a estola sacerdotal. Então, o sacerdote ele tinha uma vestimenta diferenciada. Né? Então, a gente pega esse vácuo aí também da vitrine, né, e essa vestimenta diferenciada. Bora. Amém? Só registrar aqui a gratidão da gente estar aqui participando com o apóstolo. Nós estamos aqui da Igreja do Lotamento de São Paulo. Nós iríamos começar hoje lá o nosso curso, quando nós ficamos sabendo que o senhor ia estar ministrando aqui. Aí eu disse para eles, olha, eu sou professor, mas agora vocês vão aprender com o mestre. Entendeu? Então, ao invés de aprender com o professor, vocês vão aprender com quem me ensinou. Né? Então, assim, eu disse também que esse curso ele serve para a vida. Não é só para pregar o evangelho, não, mas dá para aplicar na vida. Você aprender a falar em público, você lá na sua empresa, você vai aprender de repente a comentar determinado assunto. Exatamente, de repente você vai ter uma entrevista de emprego e essas técnicas que vão ser faladas aqui até servem para isso, para você olhar no olho da pessoa, falar com a impostação da voz adequada, falar de uma forma mais clara. Então isso serve para a vida. Então estou muito grato por estar aqui e eu creio que mais pessoas vão estar vindo do Lotamento de São Paulo que não deu para vir dessa vez, mas semana que vem a gente vai estar aqui e em nome de Jesus vai ser poderoso demais. Até eu estou fazendo esse curso e vou ver se eu consigo aprender mais coisa aí. Você vai me ajudar a passar o curso aqui. É forte. Então é isso. Todo mundo. Você terminou? Comentário, parecia para Alexandre. Eu até assustei, eu falei, gente, Alexandre não vai falar nada. Aí tem Shalom. Boa noite, apóstolo. Amém. Eu tenho duas perguntas, né? Daí eu queria saber o que. É fácil. Eu vi um pregador no podcast e ele falou o seguinte: ele é bem famoso hoje, prega aí no Brasil, né? Tem muitos seguidores, mas ele disse que no início ele queria ser engraçado igual aquele pregador engraçado, ele se referindo ao Cláudio Duarte. Daí depois ele mudou, ele queria ser brabo igual aquele outro pregador brabo, né? Se referindo ao Silas. Então, no decorrer do tempo, a pessoa se encontra num estilo, né, de como ele vai levar a mensagem? Essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte: a gente, como troca de pastores, né, é costume aqui do ministério, a gente nota que tem pastor que tem um ministério de pregar muito a respeito de casais, de família. Tem outros que pregam mais sobre libertação. Inclusive, eu já vi, né, o Tiago Brunet uma vez falando que ele gosta de pregar sobre sabedoria. É o ministério dele. Mas se for para pregar no dia sobre libertação, ele chama outro para pregar no lugar dele. Então, quer dizer, de alguma forma, Deus dá um ministério específico para o pregador em cima de alguma área específica também? Tá, primeira pergunta aí com relação ao estilo, tendência. Né? Particularmente, eu interpreto assim,
E a gente vai abordar isso mais adiante, mas como você perguntou, tem os temperamentos. Cada pessoa tem um temperamento. Tem um que é sanguíneo, por natureza. Então, quando se fala em Silas Malafaia, você já logo vê que o cara é sanguíneo. O sangue vai dos pés à cabeça mais rápido. Né? E tem um pregador que é fleumático. Eu sou fleumático, é aquele mais moderado, aquele camarada mais reflexivo. Né? Então, assim, é muito difícil um fleumático querer desenvolver essa tendência sanguínea. Por quê? Porque vai entrar em conflito com a sua personalidade, né? Com o seu temperamento. E também, quando você pega um sanguíneo para ser mestre, para ser metódico ali, para ser fleumático, já também vai ter um conflito. Então, assim, a pessoa acaba se encontrando na tendência, o pano de fundo é o seu próprio temperamento. Né? Se você é colérico, se é sanguíneo, se é fleumático, se é melancólico, então você acaba... Agora, segunda pergunta, tem um que prega mais isso, aquilo, eu prego sobre qualquer coisa, viu? Por quê? Porque o ministério me empurrou para isso, né? Eu tenho que pregar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tendência, qualquer doutrina, mas assim, é muito importante o pregador ser plural, embora você pode ter uma preferência para qualquer coisa. Eu sou um evangelista, entendeu? A mensagem evangelística, para mim, entendeu? É o prato cheio ali que eu gosto de você bate a rede vem cheia, o pecador fica encurralado e fala, meu Deus, agora eu tenho que tomar uma atitude. Mas assim, o pregador plural, que é plural, ele tem uma probabilidade maior, né, de ter eficácia no seu ministério de pregação, tá? Então, quando você é singular, quando você é restrito só numa tendência, de repente você vai se ver num dado momento, né, que você vai ter que dar uma palavra diferente daquela que é a sua tendência, e aí você se embaraça, tem dificuldade. Questão do Brunet, né, que diz que tem que chamar alguém, né, mas vamos supor que ele se depara numa situação lá, né, que tem que ministrar a libertação e tem que dar uma palavra para o alvoroço que formou, né, então ele tem que estar afiado em tudo. Eu acredito assim, né? Amém, gente? Amém. Então, vamos orar, agradecer. Eu quero agradecer você, né, pela confiança, por ter vindo. Eu quero encorajar você a não perder a sequência por nada. Hoje foi a introdução, foi para a gente dar a largada. Tá? Agora você deve considerar o que foi falado hoje. Tá? Não deixa acumular as coisas, assimila bem isso aí, porque nas próximas, a hora que a gente já entrar na preparação de mensagem, nós vamos fazer isso juntos aqui, entendeu? Como extrair do texto a mensagem que tem sentido e que tem substância para abastecer a espiritualidade das pessoas. Vocês vão dar um salto quântico aí nessa questão. Amém? Tá, vou orar agradecendo a Deus. Pai eterno, eu te dou louvor por esta noite, por esta primeira aula do curso de novos pregadores, ó Pai. Ó Deus, e a minha oração é que nenhum desses retroceda desse propósito, mas que cada um, meu Pai, possa entender a importância do que foi e do que será compartilhado nesse curso, meu Deus, para preparação, para aperfeiçoamento desse ministério que é glorioso, que é o ministério da palavra, o ministério da pregação, Senhor. Meu Deus, estenda a mão, libera graça especial, aparelha cada um de nós para aquilo que o Senhor tem reservado na tua obra. Nós te pedimos, oramos, profetizamos, que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos de volta para casa, livra-nos de toda a trama do mal, toda a trama das trevas. Te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Vamos fazer a foto oficial. Vem aqui em cima do altar, na frente do altar, para a gente poder, para a gente causar inveja.